Salve, salve, meu querido torcedor do Grêmio! Está começando mais um Grêmio Escalado News aqui na plataforma do YouTube, teu canal, teu portal, que te atualiza diariamente sobre tudo o que acontece com o tricolor, muita informação, muita novidade, muita coisa de mercado da bola pra gente estar conversando. Diversas especulações que surgiram durante o dia, a gente vai estar abordando aqui pra ti, né, neste finalzinho de quarta-feira. Então já te inscreve, deixa aquele like, aquele comentário, curte, comenta, compartilha o vídeo com todo mundo que sabe, né? Ajuda demais, né, o trabalho a ser entregue pra cada vez mais e mais gremistas, né, nessa plataforma, né, do YouTube que é bem concorrida, beleza? Vambora, que o papo tá começando. Bom, pessoal, ontem também teve, né, o desembarque do peruano, né, Eric Noriega, o japonês naturalizado peruano, com passagens, né, por diversos países aí, desembarcou em Porto Alegre de forma discreta, sem grande cobertura da mídia. Chegou ele, a esposa aí, um caminhão de mudança, o cara trouxe tudo que ele tinha direito pra Porto Alegre, né, então não é aquele cara que chega aí pensando, vou ficar aqui um tempinho, depois eu enfim, né, depois eu me instalo. Não, o cara já chegou com o caminhão de mudança, já pra, né, fixar raízes aqui em Porto Alegre. Eu acho isso muito interessante, né, pelo menos mostra a vontade do jogador, né, em estar, né, aqui no Grêmio, de estar, né, nesse ambiente do tricolor, que vai viver realmente o cenário, né, vai viver Porto Alegre e Grêmio, né, cara, porque a gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade em concorrer com São Paulo, né, times do São Paulo, principalmente do Rio de Janeiro, né, porque Porto Alegre é uma cidade feia, né, cara. Eu não moro em Porto Alegre, moro em Novo Hamburgo, aqui pertinho, mas, cara, Porto Alegre é uma cidade, né, Novo Hamburgo também botamos junto nesse balaio, né, não é diferente, muito concreto, né, e tem a Orla do Guaíba, enfim, mas ao mesmo tempo, né, é uma cidade que não é atrativa, né, pros jogadores. Aí, claro, tem a Serra Gaúcha ali, né, que, né, aí sim um espetáculo, né, mas ao mesmo tempo, né, a gente mostra, pô, achei interessante, o jogador já vem com sua mudança, né, com tudo. E aí, cara, né, ele que é um cara que jogou 36 partidas na temporada, 24 anos, marcou 2 gols, era um dos principais jogadores lá, né, do Alianza Lima, os torcedores muito chateados com a sua saída, né. Então, cara, já vestiu camiseta da seleção peruana e é um jogador que agora vai chegar, vai ter diversos gringos para ajudar na sua adaptação, mas vamos ser sinceros, né? Eu acho que a adaptação pro Noriega não é o problema. O cara é japonês, naturalizado peruano, jogou inclusive na Alemanha já também antes de chegar no Peru. Então é um cara com bastante rodagem, bastante bagagem e que vinha, né, em alta. Ok, futebol peruano é um futebol que a gente pode dizer assim até semi-amador, né, um futebol de muito menos grife, né, mas por exemplo eliminou o Grêmio recentemente, o próprio Alianza Lima, com o próprio Eric Noriega, né, o próprio Barcos deu uns toques pros jogadores, dizendo que a camisa do Grêmio é pesada, que o nível competitivo é muito maior. Então eu tenho uma boa expectativa do Noriega, né, cara, ser um volantão ali que a gente precisa, né, na frente da área, um cara rachador, um cara, né, que chega firme na marcação, aquele pitbull, né, do meio campo, que o Grêmio faz tempo que não tem um cara assim, né. O último pitbull, digamos assim, era o Thiago Santos, né, mas aí era complicado, né, cara. E eu acredito que o Noriega chega pra ser esse cara mais marcador, né, mais forte fisicamente e, cara, torcendo muito pra que ele dê certo, ele que chegou de forma bem discreta aí na tarde de ontem, beleza? Quero a tua opinião, cara, empolgado com o Eric Noriega, não tá empolgado? Comenta aí pra nós, porque agora vamos falar um pouquinho mais, né, da novela Arthur Melo, que tinha tudo certo pra estar no Grêmio, que era um jogador, né, que era guardado, inclusive hoje aqui em Porto Alegre, e no momento que eu gravo esse vídeo, pelo menos a negociação é a seguinte, cara, tá trancada, o Arthur tá tentando sua liberação com a Juventus, né, a qualquer momento pipoca uma informação aqui, outra informação ali, mas, cara, apesar dos pesares, o Arthur tá muito perto de um retorno ao Grêmio, o volante já tem um acordo verbal com a diretoria, e a negociação caminha pra um desfecho, pelo menos positivo. Ideia, um contrato de 1 ano e 6 meses, aí, né, até o final do ano que vem, mais ou menos, né, e aí sim, o jogador, né, se desempenhar, o que a gente espera que ele desempenhe, com certeza será uma renovação de contrato,
Mas o que pega? A virada na cabeça do Arthur. Vontade de vestir a camisa da seleção brasileira. Ano que vem tem Copa do Mundo. Ele quer uma vaga naquele meio campo. O Arthur que a gente prospectou, né, como um volante para ser da seleção, para ser um dos melhores do mundo, comparado a Iniesta, Xavi, né? A gente sabe que ele não chegou lá, mas agora dizer que o Arthur foi um fracasso também não é verdade, né, cara? Eu acho que o jogador viveu altos e baixos, mais baixos do que altos, é verdade, mas teve muitos jogos pelo Barcelona, teve bastante jogos pela Juventus, foi pedido pelo próprio Klopp lá no Liverpool e se lesionou, né, cara? Enfim, são coisas que acontecem e ele quer voltar pro Brasil, jogar pelo Grêmio pra ter mais visibilidade, né, cara? A gente vê o Carlos Ancelotti tá convocando bastante jogadores do Brasil, vem acompanhando jogos no futebol brasileiro, então acho que o cenário deu uma mudada, o Arthur entendeu isso e quer, né, a vontade dele é vestir a camisa do Grêmio e voltar à seleção brasileira, cara. Na minha opinião, Arthur é inquestionável, né? Claro, aí o campo vai falar se eu tô certo, se eu tô errado, o campo vai provar isso, mas até o momento Arthur, pra mim, é um jogador inquestionável, tá? Quero muito, espero que essa negociação destrave, a gente tenha Arthur aqui o mais rápido possível, se adapte, jogue, porque a gente tá precisando disso, cara, precisando de um jogador que dê qualidade ao nosso meio campo, uma peça que a gente não tem no momento. Comenta aí, te serve Arthur ou não te serve, né? Porque se falamos em qualidade no meio campo, temos que falar, né, do camisa 10 ou meia atacante. A gente sabe que o Grêmio tentou o Bruneta, não deu certo, né? O Tigres pediu uma Babilônia, 20 milhões de euros. Aí começam os rumores, a diretoria falou, é um camisa 10 que não saiu na mídia, que não seria o Bruneta, negou o interesse do Bruneta, que o Grêmio nem sequer mandou proposta, segundo nota oficial do Grêmio. Aí surge um outro nome no cenário especulativo, Christian Eriksen, aquele mesmo, que brilhou por Tottenham, jogou no United, sobreviveu inclusive a uma parada cardíaca na Euro, né? Muitos questionavam de que ele não poderia mais jogar futebol, deu a volta por cima e foi oferecido ao Grêmio, segundo, né, o jornalista Fábio Vargas, que revelou que intermediários colocaram o nome do dinamarquês na mesa da diretoria gremista. E tem mais, né? A gente já tem um dinamarquês aqui, que é o Martin Braithwaite, hoje no elenco do Grêmio, e seria tentando dar aquela ajudadinha nos bastidores. Oficialmente, né, o Bright, né, qualquer conversa direta com o ex-companheiro de seleção, mas o que importa aqui é Eriksen tá livre no mercado e busca um novo clube. A gente sabe que o Grêmio não está com valor tão forte para transfer, né, apesar dos 10 milhões do Marcelo Marques, mas eu já vou falar desse dinheiro, porque eu acho que ele vai ser destinado para outro destino, tá? Mas aí fica aquela coisa, cara, o problema, ele ainda quer ficar na Europa, né, seria uma mudança muito brusca pro jogador, né, por mais que já tenhamos um dinamarquês aqui, o que pode pesar a favor, mas não se tem um boato de que se os dois realmente têm uma amizade, né, são grandes conhecidos, né, mas o Eriksen, né, cara, seria um camisa 10 clássico, né, visão de bola, bola parada, coloca a bola onde quer, né, cara, é um jogador que eu sinto falta no Grêmio desde o Douglas 10, né, cara, porque desde o Douglas a gente não tem um camisa 10, tentamos o Jean-Pierre, que seria mais esse 10 clássico, não deu certo, né, guri da base, né, que me lembra muito o Riquelme, mas, né, isso é outro detalhe. Aí tivemos o Luan, né, que era nosso camisa 10, mas ele era um jogador de mais mobilidade, meio atacante, né. Aí foi assim, né, cara, por bastante tempo o Grêmio não tem aquele cara, né, aquele armador identificadíssimo com o Grêmio. Aí tivemos o Luizito, que era o nosso centroavante, mas armava o jogo, fazia a ponta, né, fazia tudo pelo Grêmio. Então, cara, eu sonho com camisa 10 como o Eriksen no Grêmio. Embora seja só especulação de mercado, o jogador teria sido oferecido, eu gostaria muito de ter esse jogador aqui no Grêmio, tá? Mas e tu? Gostaria ou não gostaria? Te serve ou não te serve? Comenta aí pra nós, porque vamos falar agora de outra novela, Roger Guedes, né, cara? Também tem o Claudinho pra gente dar uma comentada aqui, são nomes que surgem a qualquer hora aí no Grêmio, sempre surgindo novas informações sobre esses jogadores, principalmente o Roger Guedes, tá? Então primeiro vamos falar dele. A história, ao que tudo indica, não acabou. O empresário do jogador, Paulo Pitombeira, tá articulando a liberação do jogador com o Al Rayyan pelos 10 milhões de euros do Marcelo Marques.
Então eles tentam viabilizar a volta do atacante ao Brasil, que quer a todo custo, modo e maneira, jogar no Grêmio. E o Grêmio segue monitorando, não tem muito o que fazer, já enviou proposta, a proposta ainda existe e tá sem pressa, cara. Mano Menezes quer sim o Roger Guedes, eu quero o Roger Guedes, até o Guerra quer o Roger Guedes, quem não queria o Roger Guedes, né? Marcelo Marques também, e ele segue no radar, mas a tendência é, cara, pro ano que vem. Então o Grêmio pode, né, de repente, guardar esses 10 milhões de euros para gastar no Roger Guedes no ano que vem, não agora como era planejado, como era, né, se especulado. Porque a gente sabe, cara, desde que melou a negociação com o Roger Guedes, ou teria melado, digamos assim, não se teve uma nova informação sobre um jogador que de fato estava sendo negociado por esse valor, né? Então eu acredito que não tenha outro jogador em negociações por esse valor do Marcelo Marques. Aí surgem rumores, o Bruneta, não sei quem, mas não tem de fato uma negociação, não tem uma proposta. Então acho que esses 10 milhões vão ser destinados a Roger Guedes, tá? Então, nesse mesmo ambiente, nessa mesma informação do dinheiro do Marques, surgiu, né, Claudinho, que o Grêmio utilizaria esses 10 milhões pelo Claudinho, e segundo o jornalista Jorge Nicola, o ex-meia do Bragantino tá ganhando um verdadeiro caminhão de dinheiro lá na Arábia, contrato até 29, salário, né, astronômico, a resposta direta teria sido, né, inviável. Ou seja, nada de retorno pro Brasil, ou, né, ainda não deve ser uma realidade para agora. Claudinho seria um sonho, né? Mas o Grêmio nem teria feito proposta, é mais um rumor, uma especulação de mercado que surgiu mais lá no centro do país, tá? O tricolor segue firme, ainda busca um meia de criatividade, não sabe se vai ser o Eriksen, se vai ser o Bruneta, ou enfim, quem que vai ser, tá? O Grêmio quer um jogador e vai destravando, tentando destravar a negociação com o Arthur, Noriega tá aqui, Marcos Rocha, Chamas Balbuena, Carlos Vinícius, e aos pouquinhos o Grêmio vai mudando um pouco o panorama, beleza? Quero a tua opinião sobre tudo que a gente conversou aqui nos comentários, porque por hoje estamos chegando no fim. A gente se vê a qualquer momento com mais novidades do Grêmio. Valeu, falou!